O sábio guarda silêncio, segredo e tem sensatez. O sábio não é afoito, ansioso, não é preconceituoso, é equilibrado. Se você é afoito, você não é sábio ainda. E quem é muito afoito, por este título, já vai querer assistir exatamente esse vídeo por primeiro. E não é certo. O certo é fazer o dessistematizando, o desteologizando, o desmaterializando, o desmistificando, para daí chegar no quinto passo, que é sabedoria e visão. É fazer a prova do crivo, ecorgânica.com, é se cadastrar, é entrar em contato com aqueles que organizam reuniões, que trabalham diretamente no EC. E aí sim, depois desses 7 passos que estão no menu do portal ecorgânica.com, quando você chegar no quinto passo, que é sabedoria e visão, o qual pertence esse estudo de hoje, a temática de hoje, aí você vai assistir 2 trilogias, Deus é bom e mal, quem é Deus, Deus é o diabo, por que Lúcifer, tudo isso você tem que assistir antes, senão você vai pensar asneiras, vai julgar asneiras, vai comentar, criticar asneiras, e eu não vou aceitar pessoas preconceituosas julgando esse vídeo sem conhecê-lo só pelo título, como fazem todos os tolos eivados pelo engano do sistema religioso. Diferentemente do que eu costumo dizer e do que eu costumo fazer nos estudos com títulos atrativos, profundos, para doer e para evoluir a consciência, eu sempre digo, para evoluir tem que doer, se não dói não evolui. Eu sou de confrontar, eu sou de polemizar, eu sou de fazer você evoluir. Essa é a minha missão. É a razão da minha vida. Mas diferente do modo como eu sempre faço, hoje o título não é só parte do estudo. Por exemplo, eu fiz um vídeo que se chama Deus é corno. Aí tem o pano de fundo de Oséias, de toda a escritura, do Yahudim de Deus que trai ele com imoralidades, devassidões, amar a matéria, essas coisas. Não. Fiz outro vídeo, o inferno não existe. Aí quando você vai ver, eu digo que na verdade não existe como o sistema diz. Porque o inferno da escritura, o Seol, o purgatório, conhecidos por alguns espíritas como umbral, ele é bem diferente daquele que você conheceu, que te ensinaram. Você entende? Hoje não. Hoje, quando você lê no título Jesus é o anticristo, ou o anticristo é Deus, poderia ser, ou o anticristo é Jesus, durante todo o estudo de hoje, que não vai demorar, vou ser bastante sucinto, vocês vão ver que o título não é parte dele, é todo ele. Isso dói ainda mais, não é? Mas não se trata, entretanto, do Jesus que você ama, do Jesus que você diz adorar, do Jesus pelo qual você diz ter sido salvo. Não. Nossa base está em 2 Tessalonicenses 2:3. Abra aí na sua casa. Eu vou ler aqui na minha Bíblia antiga, católica. Pega aqui, por favor, Emerson, para o pessoal ver a minha Bíblia antiga. Quanto mais antiga, se alguém tiver uma Bíblia bem mais antiga que essa, me dê de presente, que eu amo Bíblia bem antiga. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém, de modo algum, vos engane. Porque, entre parênteses, isto não será sem que antes venha a apostasia, e sem que
tenha aparecido o homem, o Filho do homem, o segundo Filho do homem, do pecado. O filho da perdição. 4. O qual se oporá, entre parênteses, a Deus, e se elevará sobre tudo que se chama Deus ou que é adorado, de sorte que se sentará no templo de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. Então, como pode ser Jesus? Você vai entender só ao final. Você pode ler o contexto. Nós já falamos isso em vídeos sobre arrebatamento para Jerusalém. Um será levado, outro será deixado. Separação do joio e trigo. Tantos vídeos que já fiz sobre isso, que estão no curso Desmistificando. Mas hoje nós vamos fazer uma análise lexical, semântica, hemenêutica, exegética. E sim, tem que falar assim porque os teólogos nos assistem. Então, a todas as culturas, níveis, classes, entendimentos, leigos e aqueles que se dizem estudiosos. 2 Tessalonicenses 13:4. Só. É o centro do contexto do capítulo 2. Vem comigo? Então vamos para o 4. Eu vou reproduzir a escrita aqui. Eu vou reproduzir com paciência, oração por oração. Ninguém de modo algum vos engane. Vírgula. Essa é a primeira oração. Ninguém de modo algum vos engane. Vejam bem. Vocês precisam entender o seguinte, vai até onde ele? A partir da segunda vai pegar. Ninguém de modo algum vos engane. Vem comigo. O sistema não ensina. Ele pode pregar rituais, cultos, liturgias. Eles não vão ensinar a escritura para você. Mas aqui você está aqui, aliás, para aprender. Esse é o objetivo maior do EC, do Evangelho. Aqui está falando que exatamente no nosso tempo, o que mais nós temos predito e pressagiado é que haverá engano. Ao contrário do que falam, que inventam, dos embustes, dos farsários, farsantes, do retorno retroativo do Espírito Santo de Joel 2, que nasceu junto com Umbanda, Quimbanda, do pentecostalismo, do neopentecostalismo, do materialismo, da autoajuda nas prédicas. Ei, ao contrário do que dizem, haverá reavivamento, o Espírito Santo vai descer, arrebatamento e tantas coisas aparentemente agradáveis que dizem os profetas de hoje, os falsos. E profeta significa aquele que prega, que dirige a palavra à igreja. Ao contrário do que eles dizem, tudo que Paulo falou, repetindo Jesus, não é agradável, não é bom. O que eles deixaram claro para nós é que não vai ser bom, e já não está sendo bom. Haverá engano, muito engano. Jesus chega a dizer que muitos, e no original, quase todos, caminho largo, falsos mestres, ensinadores, falsos profetas, pregadores. Olha só,
E aí Paulo já abre dizendo, quando ele vai falar da apostasia, com o verbo enganar. De modo algum. Por quê? Ele está preocupado. Haverá todo tipo de embuste, de farsa, todo tipo de engano. Ele está preocupado. Então ele diz, de modo algum, não deixem. Ninguém, ele enfatiza. É muito típico do autor Paulo usar essas palavras, ninguém, nada, tudo. Nós temos que conhecer o autor, a obra toda, para entender o que ele está dizendo. Depois dessa primeira parte tão macro relevante, nós temos, porque isto? Porque isto não acontecerá sem que antes vou usar exatamente o que está aqui na Católica. Venha a apostasia. Venha a apostasia. Aqui ainda continua, e sem que tenha aparecido o homem do pecado. E sem que tenha aparecido o homem do pecado. Olha só. Porque isto o quê? Isto o quê? O engano, a apostasia, esse tempo, essas coisas não vão acontecer sem que antes, nada de pré-tribulacionismo, antes, venha a apostasia. Veja só, eu falei no encontro de São Paulo e falei agora na reunião aqui em Biguaçu, Santa Catarina. Aqui está o caminho. Vê se você consegue pegar bem aí, Emerson. Caminho. O Emerson ainda está sem a câmera com zoom. Caminho. Quando você é um católico, um cristão católico, ortodoxo, copta ou católico romano, você está aqui. Praticante, você está aqui. Olha só, o copta, o ortodoxo, o católico romano não praticante vem primeiro. Depois o católico praticante. E aí vem o protestante tradicional. Aí vem o evangélico pentecostal. O neo-pentecostal. E agora o desigrejado. O caminho é Jesus. Você depende dele. Ele é a vida. Ele é a existência. Ele é tudo. Agora, quando você é um católico, coloco aqui, não praticante, você não tem a contaminação de um sistema paganizado de Constantino. Existem, a maioria dos católicos não praticantes vivem dissolutamente, sem nenhuma responsabilidade com livros ou religiões. Mas, mesmo esses e os outros,
tem em sua consciência registrado a lei de Deus, o bem e o mal. Como tenho dito, só existem duas igrejas, bem e mal. Aí o católico praticante, como ele pratica, na essência, ele é como um protestante. Ele já vai ter o ensino sacerdotal sobre as Escrituras e, portanto, o ensino sacerdotal não é de Jesus, mas é de Constantino, então ele se afasta ainda mais. Aí eu falei isso aqui na trilogia, protestantes, por sua vez, vão escutar Calvino e Lutero, terceiro e poder, você é mestre, Bíblia Sagrada, viver da fé. Se você não está contente, não concorda, saia. Viva sua igreja com sua família, se inspire, Deus está contigo. E com essas frases doces, mas enganosas, engano. De modo algum vos engane. Olha, apostasia acontecendo. Por quê? Porque pecado é errar o alvo, tenho dito, é descaminhar. Assista meu vídeo sobre pecado, não gostei de Deus, rata pé chavão. Aqui você está cada vez mais longe do caminho. E dependendo dessas ramificações e secções religiosas, o quanto você for influenciado por elas, e depois vem os pentecostais dizendo que você tem o Espírito Santo, os neopentecostais endossando o Calvino, dizendo que você pode amar a matéria e ter o Espírito Santo, depois os desigrejados dizendo que você não é só mestre de Lutero, que você pode amar a matéria de Calvino, ser mestre de Lutero, ter o Espírito Santo dos pentecostais e ainda você é a igreja toda, você nem precisa mais do corpo, porque você já é o corpo todo. Então isso aqui eu chamo de descaminho. Isso é descaminho. Quanto mais você ouve o cristianismo pagão, mais longe você está do cristianismo de Cristo. Você conhece até hoje o cristianismo de Constantino, de Lutero, de Calvino. Você não conhece o cristianismo de Jesus Cristo. Você conhece, quem sabe, se desigrejado, o cristianismo de alguma dessas ramificações que te traumatizaram, e agora o teu cristianismo é você mesmo, é seu ego-cristianismo. Isso é pecado. E quando o pecado é um descaminho, é um erro ao alvo tão pujante, quanto mais intenso ele for, quanto maior for o descaminho, então um grande descaminho chama-se apostasia. Um grande descaminho, apostasia. Veja, essa palavra aqui, engane, do grego, ela vem de ilusão. E é isso que esse mundo holograma tem para nós. Ilusões. E o cristianismo do negócio ou do ócio, ele não prega, ele não vai pregar o que Jesus ensinou. Ele vai pregar o amor à matéria, que é exatamente o contrário do que Jesus ensinou. Olhando para as Marias que aqui estão e para o Emerson, que representam todos vocês que me assistem agora ao vivo e gravado, pergunto a vocês: se Calvino, se Lutero, se Constantino, se os sacerdotes ensinam o contrário do que Cristo ensinou, o contrário do que Cristo ensinou, então eu pergunto para vocês: o que eles estão ensinando? Ô Marias, aqui ó. Vocês não estão prestando atenção, ó. Pegar no pé das duas aqui. O que nós estamos falando hoje? Pode participar. Fala, pode falar. O que você anotou aí? Vamos lá.
Porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Gente, a apostasia é a metafisicalidade de uma fisicalidade. É a metafisicalidade do espírito do anticristo. O que Deus é? Deus não é nem pai, é uma manifestação e tempo. Deus não é nem filho, é uma manifestação e tempo, ele se fez filho. E nem santo, é um espírito Ruá, que está agora nesse tempo manifestado como Ruá Kadosh Santo. Ei, se ele é espírito, aí vem João e diz assim: o espírito do anti-Messias já está entre nós. O que diz aqui em seguida? Nós vamos ler agora, ó. O qual se oporá, isso não vou escrever, nem preciso, e se elevará sobre tudo o que se chama Deus ou que é adorado. Óbvio, anticristo, contra. Só existe igreja do bem e do mal, luz, trevas, tolice, sabedoria. Só existe dois caminhos: salvação, condenação, existência ou aniquilação, inexistência. Que é isso que entendemos por céu e inferno. Céu na Escritura é a figura tipológica metafísica de existir. Que aí para o céu, sabe o que é céu? Céu é o privilégio daqueles que vencerem esse mundo de ilusões, de pecado, de apostasia, do engano, para existirem. Já foram crivados. E inferno é a condição metafísica para aqueles que não existirem. Agora vem comigo. Apostasia e sem que tenha é o mesmo que antes. Veja, é necessário ele aparecer. Aparecer. O homem, quem? O homem do pecado. Eu pergunto a vocês, quem é Jesus? O Cordeiro que tira o pecado. E agora vem quem? O próprio homem. Não é o filho do homem, filho de Davi, mas é o filho do homem de Salomão, do pecado. Se você, repito como comecei, assistiu Quem é Deus, Deus é bom e mau e Deus é o diabo, você soube quem é Satanás. A serpente não invadiu o jardim. A serpente entrou porque Deus quis crivar o homem. Jó, livro antigo e poético, mostra que Satanás tinha um diálogo com Deus sobre o homem. E os filhos de Deus estavam lá. Jó 2, Jó 38. Jesus, em Mateus 4, está enfrentando o seu ego, como criatura, como filho, como homem, ter ser e poder. E ele vence o seu ego. Em hologramas, numa linguagem ilustrativa, ele é levado, transladado aqui, acolá e é tentado em ter ser e poder com a própria Escritura, respondendo: também está escrito. Aí agora nós estamos na sexta-feira, vem comigo. Nós passamos domingo de Adão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo. Quem estava lá no domingo? O lado bom e o lado mal. Sabe quem? Deus, o Criador, e a serpente no jardim. Olha só. A serpente entrou lá para crivar o homem, para derrubar o primeiro Adão. Aí, na segunda, 2000 anos. Olha só a tipologia, você deve ter assistido já 2033, 2029, vídeos meus sobre Oséias 6:2 por aí. Na segunda, depois de 2000 anos, quando chega Abraão, a serpente está ali agindo e crivando os homens. Terça, 3000 anos, quando estamos em Davi, e em seguida Salomão. A serpente está ali.
Quarta, vem Jesus. Exatamente tanto na quarta-feira, quando o Deus homem estava aqui, como na quarta-feira tipológica, cronológica, o Deus encarna o segundo Adão, Jesus, que vem consertar o que o primeiro Adão fez. Mas ele derrubou o primeiro Adão, como serpente. O mundo, na verdade, começa depois, em seguida. E é Caim que comete o primeiro grande crime. Não teve serpente para influenciá-lo. Ele se revela mal. E por isso a gente diz filho de Abel, filho de Caim. Consciências. Consciências que, se forem do mal, são contra o bem. Anticristo, o que é Cristo? Cristo vem do grego, ungido, separado, escolhido. E já Messias, Machia, vem do hebraico, que tem o mesmo significado. Então, anticristo é anti-separado, anti-santo, anti-escolhido. São os perdidos, os que não foram escolhidos antes da fundação do mundo. Antes que o Cordeiro... Porque a Escritura diz que o Cordeiro já morreu antes da fundação do mundo. E que os eleitos já foram predestinados antes da fundação do mundo. Porque pela presciência Deus já sabia quem venceria, quem se revelaria do bem e do mal. Do mal, anti. Anti é o mesmo que dizer contra. E Cristo é o mesmo que dizer luz, lume, sabedoria. Cristo é a sabedoria. Provérbios 8. Cristo é o filho de Davi, o filho do homem, o filho do bem, o filho da luz. Ele é o próprio lume. Ele é a luz do mundo. Então, anticristo é anti-lume. Anti-luz é trevas. E anti-luz é anti-bem. E anti-bem é o quê? É mal. Então Caim, quando fez aquilo sem a influência da serpente, ele se revelou um filho de Salomão. Um filho do mal. Um anticristo. Quem é que estava dentro de Salomão? Quem é que estava dentro de Caim? Marias. Pergunto a vocês. Minha plateia resumida até que nós tenhamos nossa estância aqui. Quem que estava dentro de Caim? O espírito do bem, da luz? Ou o espírito do anticristo? Estão entendendo? Aí, na quinta-feira, na divisão da Igreja Católica, surgimento dos muçulmanos, o diabo estava lá, Deus também, o mal e o bem. De Deus procede bênção e maldição, o bode e o cordeiro, a ambiguidade de toda a existência. Na sexta-feira, completamos o ano 2000, com o calendário errado, mas não convém agora. Estamos em 2017, com o calendário errado, mas não convém agora. Oséias 6,2 diz, depois de 2 dias, 2033, segundo Oséias 6,2. Mas o calendário está errado, de 4 a 7 anos. Mas não convém ao caso. Não vem ao caso. Não vem ao caso. Muito bem. O que eu quero dizer é que a serpente estava aqui. Aí aqui, Satã, que é o próprio anticristo, o antibem, o mal. Isso aqui é tão incrível, gente. Onde estão os sábios para entender o que eu estou falando? Porque nessa terra, olha meus dedinhos aqui, olha para cá um pouco. Já teve homem que disse que ele é o anticristo, que ele é o 666. Já teve homem que criou uma teologia adotada por milhões, que o anticristo será judeu, adotada por milhões, que o anticristo será o Papa, adotada por milhões, que o anticristo é Satanás encarnado, adotada por milhões, que o anticristo será da União Europeia, dos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Já teve tanta gente que nem cabe na minha mão. Aí você diz, quem é que sabe afinal? Lume. É
é muito mais profundo do que você pensa. O filho de Davi, da descendência de Davi, nasceu. Lá atrás, a serpente, em Gênesis, já escutou uma sentença: nasceria um da descendência da mulher, que lhe esmagaria a cabeça. Esse da descendência, Davi, segundo todas as genealogias, é Jesus, o próprio Yahshua, o Criador Espírito que veio salvar. Que agora não enfrenta a serpente, mas a antiga serpente, como um espírito no deserto, tentando ele em terceiro poder. Mateus 4, Lucas 4. Essa serpente continua agindo, assim como o bem e o mal, crivando as consciências. E nós estamos no finalzinho da sexta-feira, próximos ao sábado. E o sábado é o milênio, é o descanso. São 1000 anos com Cristo. Mas entre sexta e sábado, tem uma transição. E o nome dessa transição é GT, Grande Tribulação. E nessa grande tribulação, eu vou voltar. Quarta-feira. Qual que é o ministério de Jesus na terra? Quanto tempo demorou o ministério de Jesus na terra? Quanto? 3 anos e meio. Ai. Olha que grande revelação. E você achando que eu sou louco. Olha que grande revelação. 3 anos e meio, 1260 dias aproximadamente, 42 meses. Quem está aqui? O filho de Davi. O bem, o Cristo, o lume, a luz, o sábio, a própria sabedoria. Em 3 anos e meio. Passou a quinta, chegou a sexta e agora vem a grande tribulação. Vem grande tribulação. E o que é que nós vamos ter na grande tribulação? Eu vou ter que apagar aqui porque tem que explicar isso aqui direito. Para vocês não esquecerem nunca mais. Aliás, isso aqui é uma coisa que, sinceramente, assim como tantas outras que a gente fala aqui, ninguém fala. Ninguém. Ó. Quarta, quinta, sexta, grande tribulação. A grande tribulação. Grande tribulação. Tem que ser devagar porque é muita informação. Grande tribulação. 7 anos. 3 anos e... do quê? De falsa paz e segurança. O governo mundial se chamará paz e segurança. O Michel Temer estava na Rússia, paz e segurança. Não é ele que fala. São os senhores do mundo que escrevem para os presidentes fantoches falarem. 3 anos e meio. Aí mais 3 anos e meio. De 1 taça, 2 taças, 3 taças. E assim eu canto. Trombetas, selos, destruição. Como nunca houve. Muito bem. Mas primeiro vem a apostasia, diz Paulo. Vem o iníquo. E iníquo vem de Avon. E Avon, olha outra grande revelação. Iníquo. E coloquei acento errado aqui. Iníquo. E Nicuo. O homem da iniquidade, do pecado deliberado consciente. Porque Avon, quem está estudando comigo, por isso que eu falei, tem que assistir os vídeos antes, senão vai chegar aqui e não vai entender nada. Avon é o pecado deliberado. Então esse homem é a materialização, é a corporificação de todo descaminho, de todo pecado. Por isso que ele é o filho do pecado. Por isso que ele é o homem do pecado. Homem, no original, significa materializou como criatura, como filho. Por isso filho do homem. Ele materializou. Ele é homem do pecado. O que é isso? Homem é matéria. Desceu, se fez homem. Ele vai nascer e vai ser homem. Lá em Israel, igual Jesus. E o governo dele será de 3 anos
e meio. Toda a teologia sabe que é o próprio Satanás que vai corporificar dentro dele. Outros dizem que será um homem comum e depois Satanás vem e possui o corpo dele. Não. Está certa a primeira tese. Esse homem nasce. Ele é a corporificação de todo o reino do mal. Mas ele é mais do que isso. Ele é toda iniquidade, ele é todo descaminho, ele é avon, ele é o iníquo. Ou seja, primeiro rata, primeiro descaminho, depois pecha, depois avon. Ele representa toda apostasia, o máximo do descaminho. E eu pergunto a vocês, nós não estamos cada vez mais longe de Deus? Não estamos vendo há 2000 anos o homem, depois de Constantino, Lutero, Calvino, pentecostalismo, neopentecostalismo, agora desigregismo, sabe Deus o que vem por aí? Não estamos cada vez mais longe do caminho? Porque está vindo a apostasia. E a apostasia ainda é metafísica. Ela ainda é espírito. Veja o que João diz. O espírito do anticristo. Isso o sistema não explica. Pergunta para qualquer escatólogo, principalmente aqueles que soberbos acham que sabem alguma coisa de escatologia, como é o caso dos adventistas. Pergunta para eles, por que o espírito do anticristo já está entre nós? Desde 2000 anos atrás. Eles não sabem nem o que significa nesses últimos dias. Nos últimos dias. Por que últimos dias? E estamos há 2000 anos dizendo últimos dias. Mas eu explico. Últimos dias, porque os dias são esses. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 7.000 anos de existência dessa vida, holograma desse sistema, desse mundo. Últimos dias significa que depois de Jesus na quarta, os últimos dias são quinta e sexta. Para vir o sábado, na volta de Jesus. Aqui sim Jesus volta, milênio. Mas antes que eu chegue aqui, vem comigo. Ele é a materialização, por isso que ele é o homem. Homem significa que toda a metafisicalidade do avon, da iniquidade, do pecado consciente, deliberado, toda apostasia se materializou. Todo pecado se materializou num homem. Então esse homem vai cumprir e vai enganar os judeus, por quê? Porque o primeiro, propositalmente, não quis cumprir as profecias. Malaquias disse, ele trará a paz dos pais aos filhos. Aí vem Jesus e diz, agora será pai contra filho, filho contra pai. Os profetas disseram sobre ele vai apoiar o templo. E se o templo estiver destruído, vai ser reconstruído. E ele vai sentar no templo e vai trazer paz ao mundo. O que é que Jesus vem? Traz guerra, traz espada e diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Que Messias é esse? Mas esse daqui do mal, esse segundo Jesus, o segundo Jesus vai cumprir exatamente. Daí vem a destruição. Mas agora, se vocês achavam que já tinham entendido, eu não sei se tem alguém que já entendeu de fato o porquê do título e essa grande revelação. Mas se não entendeu, vai entender agora. Olha aqui. Nunca ninguém falou isso. Nunca. Jesus. Quem de vocês já assistiu o meu vídeo? Papisa, o filho de Davi, filho de Salomão e filho de Jesus. Quem já assistiu? Filho de Davi é quem? O Jesus que vocês conhecem e amam e eu também amo. O filho de Salomão é o segundo Jesus, é o anticristo. Aqui é o Cristo. Jesus, Cristo. Aqui é o Jesus anticristo. Aqui é a luz. Luz do mundo. Quem vem agora? As trevas. O primeiro veio para trazer salvação, para tirar o homem do pecado. E agora o segundo vem sendo a materialização do próprio pecado.
O primeiro veio. Por isso, vocês nunca pararam para pensar assim, mas por que a Escritura fala de uma coisa que vai acontecer e mesmo assim o diabo vem e faz? Como que Deus, né, naquele misticismo daquela batalha espiritual que não existe, diz assim, olha, Satanás, vem cá. Os homens vão escrever lá pela minha inspiração, vão escrever que daqui 2000 anos vai ter um tempo chamado Grande Tribulação. E você que é a antiga serpente vai descer lá e vai liderar, vai governar com o apoio do falso profeta. Você está me entendendo? Depois, você vai ser destruído pelo assopro da minha boca. Combinado? Depois, eu vou governar durante 1000 anos. Aí você vai ser preso. Depois, eu vou te soltar um pouco. Aí você testa os homens de novo. E depois, eu te destruo. Combinado? Vocês nunca pararam para pensar isso? Jesus, Cristo, Jesus, anticristo, luz, trevas, salvação, pecado. Mas por que ele vem então agora em trevas? Esse Deus que fez as trevas e a luz, o bem e o mal. Porque tem que completar o crivo. Ele tem que saber quem é Caim e quem é Abel. Quem é luz e quem é trevas. Quem é bem e quem é mal. Olha só. Esse Jesus aqui, ele é luz, salvação e ele é vida. Sabe o que é vida? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade. Sabe o que é vida? Vida significa o seguinte: existência. Vida é existência, entidade. Só ele pode fazer você, que hoje pseudo existe, existir de fato. Agora aqui, sabe o que esse homem traz? Sabe o que esse homem traz? Juízo, perdição, inferno. Por quê? Olha a tipologia. O inferno foi feito para quem? Satanás e seus anjos. Aqui é Deus. Jesus é Deus. E aqui ele se opõe contra tudo que se chama Deus e tudo que adora a Deus. Sabe quem ele é? Ele é conhecido como dragão, como serpente, Satã. Aqui foram 3 anos e meio. Não foram? E aqui? Quanto tempo? 3 anos e meio também, minha gente. É muita coincidência, não é? Não é. Na verdade, é isso aqui. É revelado para vocês. Mas a gente podia se aprofundar isso aqui, pode ir longe. Quer ver? Posso colocar aqui, ó, Davi, filho de Davi, e esse daqui, filho de Salomão. E vou revelar mais uma coisa que eu já falei em outros vídeos, mas ficou lá atrás. Quero recuperar e colocar dentro do contexto de hoje. Vou inserir nesse contexto. Preste atenção. Aguce sua audição. Filho de Salomão, sabe por quê? Descendência de Davi, Salomão, bem e mal. Não se assustem. Mas pelos meus estudos, agora vai pegar fogo. Pelos meus estudos, este homem, ele vai apoiar inteiramente Jesus. Porque ele é da descendência da mulher, da descendência de Davi, da descendência de Salomão e da descendência de Jesus. Ele é da mesma descendência. E junto com apoio à ufologia, ele vai abraçar Buda como iluminado, Maomé como iluminado, e Jesus, seu antepassado, de seu sangue, de seu DNA como iluminado. E ele é, portanto, filho de Jesus. Então não pense que o anticristo vem falando mal de Jesus. Ele vem adorando Jesus com os cristãos, respeitando Jesus. Mas ele é anticristo. Porque pelo sincretismo e paganismo, como Lúcifer, mostrando-se de luz, mas não é. E quem é Lúcifer? Vocês sabem quem é. Vocês que têm estudado. Mas por mais que Jesus é a luz, é a estrela da manhã, vocês sabem também que Deus é Jesus, não tem dois. Deus se fez Jesus, esse é o nome que ele ganhou entre os homens.
porque se tornou homem, porque materializou, corporificou, e agora vai corporificar de novo. Mas primeiro ele corporificou por 2000 anos para dar chance para os Abéis, para os filhos de Abel, para mim e para você se revelar consciência boa. O primeiro Adão, o segundo Adão, o primeiro Jesus, ele vem como luz para trazer salvação. Agora, o segundo vem com engano. E eu vou provar para vocês. Sabe o que o Romanos 2 diz? Deus entregou os homens à perdição, à imoralidade sexual, à idolatria, ao paganismo. Sabe o que a Escritura diz? Que Deus endureceu o coração de Faraó para crivar o seu povo, para que seu povo fosse crivado. Sabe o que a Escritura diz? Deus falou pela boca de Jeremias: todos os judeus precisam ir cativos e eu quero que todos sejam explorados e escravizados por Nabucodonosor. E aquele que fugir morrerá pela espada. Eu quero que eles sejam escravizados, sejam punidos, porque se assemelharam aos outros reinos. Digo mais. Sabe o que a Escritura diz? Aqui no milênio, Satanás, a antiga serpente, não vem como espírito, nem como serpente, domingo, quarta-feira, e nem nessa transição agora vem como homem. Vou repetir. No domingo ele veio como serpente, na quarta ele veio como espírito, e agora na sexta ele vem como homem. Ele vai materializar. Ele é homem do pecado. E agora no sábado ele vem como dragão. Apocalipse 12. Ele vem, luta contra a mulher. Deus permite que lute contra a mulher. Então, se você olhar a Bíblia horizontalmente, com visão míope, medíocre, alienada como sistema, você nunca vai enxergar. Mas se olhar de cima verticalmente, você vai enxergar todo o panorama, toda a obra. A Bíblia foi feita para ser vista cabalmente. E se você olhar de cima, você vai entender exatamente isso. O primeiro Jesus. Aí depois de 2000 anos, vem o segundo Jesus. E esse segundo Jesus, ele vem para crivar com um sinal. E ele vem para crivar com uma marca. Uma marca. Então o lado... agora vai ficar bom. Será que está pegando lá na câmera? Lá em cima pega? Não pega, vou ter que descer. Aqui em cima, eu vou escrever outra coisa agora. Cristo, para aqueles que ainda não estão entendendo. Cristo, anticristo. Aqui Deus, Criador. Bem, Satã. Mal. Deus é bom e mal. Quem é Deus? Deus é o diabo. Para crivar os homens. Ele não quer que os homens aceitem ele como os anjos, querubins, arcanjos. Melhor ainda que os 72 filhos de Deus, ele quer que com o livre-arbítrio que eles também têm, mas em matéria, em carne, limitados, vocês optem, escolham livremente, como árbitro de suas vidas, para serem do bem ou do mal. E por isso ele teve que se fazer mal. E aí surgem as criações, não mitológicas, mas tipológicas de serpente, dragão, homem, espírito. Ele vem. E aí a Bíblia, metaforicamente, traz essas figuras, mas na verdade ele só está crivando para ver se você é como Caim ou como Abel. Olha que extraordinário isso. Aí para encerrar, o texto diz: vai se opor contra tudo que se chama a Deus, pois é o mal, são as trevas, contra toda adoração a Deus, e ele vai sentar no templo de Deus parecendo ser Deus, porque ele vai fazer tudo que o primeiro Cristo não fez.
Mas para vocês entenderem de fato, agora eu vou apagar de novo e vou escrever pela última vez. Todo bem materializa. Todo o bem materializa. E eu tenho dito, se você não assistiu, assista. Jesus é o holograma do Pai. Ele é a corporificação do Pai. A plenitude da divindade de Deus. Leia Hebreus 1:3. Jesus é a materialização de toda a metafisicalidade do bem. Toda a bondade é Jesus. Imagine toda a bondade, partícula por partícula, corporificando em homem. O nome dessa corporificação é Jesus, o Cristo, o Messias verdadeiro. Agora, todo o mal materializa. Todo o mal materializa. Imagine toda a maldade do mundo, toda a matéria, toda a ilusão, todo embuste, toda mentira, todo engano. Corporifica. E o nome dele será o segundo Jesus, o segundo Cristo. Só que esse segundo Jesus não é um ser à parte, é o próprio Deus. Mas então, se é Deus, devemos amá-lo? Não. Continua sendo anti-Machia. O que é isso? Sabe quando você abre a Bíblia e vê Jeová matando crianças? E você abomina aquilo. Você não quer desonrá-lo, blasfemar. Você não quer entristecê-lo. Você teme. Mas você não aceita Jeová, o Deus do amor, matando crianças. É exatamente esse sentimento que ele quer que você tenha. Ele quer que você, diz a Escritura, aborreça o mal. Aborreça o lado mal dele. Ele quer que você não aceite o sinal, a marca, o fruto. Fruto, sinal, marca, tipológico. Aceitar participar do sistema de paz e segurança do mundo. Ele não quer que você aceite fazer parte, amar esse mundo, ter ser e poder, esperar alguma coisa desse mundo ilusório. Ele quer que você aborreça o mal dele. Então ele vem agora de novo. Satanás é Deus, é o lado mal de Deus. E vem e corporifica nesse homem. E vai cumprir todas as profecias. O templo. Incrível que tem pastores que dizem que o templo não vai ser erguido. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Tem gente na internet discutindo. Não, o templo não vai ser erguido, é tipológico. Está aqui, gente, olha aqui, ó. Versículo 4. De sorte que se assentará no templo de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. Por que como se fosse? Então não é Deus. Porque é como se fosse esse Deus. O Deus da essência maior. Porque Deus, antes de ser mal, ele é bom. Ele é bom, mas ele é mau para crivar os homens. Mas ele é mau por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. E até no milênio, quando ele desce de novo, o dragão é solto. E só depois o dragão é aniquilado. Como aniquilado? É que o mal é aniquilado. Aí sim o mal é vencido. Por que é vencido? Porque ele é bom. 7 dias para nós parece muita coisa, 7.000 anos, 7 milênios, para ele não é muita coisa não. Aliás, para nós também não será, porque seremos deuses. Veja meu vídeo sobre isso. E quando nós formos atemporais, quando nós saímos dessa matéria da limitação tempo, espaço, quando a física quântica não tiver mais poder de mensurar, de calcular toda a existência, aí 7.000 anos não é nada. Para nós hoje parece tanta coisa. Mas ele é mau, só por 7 dias. E para encerrar de fato, não mais com textos, eu queria destacar o seguinte. Veja,
Se você ler Josué 22, 22, 2 Crônicas 20, 19, 1 Macabeus 2, 15, Atos 21, 21, você vai encontrar equivalentes hebraicos e gregos para apostasia. Nós já estamos na apostasia em espírito e matéria. Espírito é não material, metafísico. Nós já estamos com o espírito da apostasia. O espírito do anticristo já está entre nós há 2000 anos. Só que Jesus, o primeiro, o que ele é? A verdade. Olha bem para cá. O primeiro que veio foi Jesus. No ano 4000. O cordeiro imolado ao 4º dia. A verdade. Agora vem o segundo Jesus. Esse Jesus nós temos que aborrecer, nós temos que rejeitar, nós temos que negar, nós não podemos aceitar o segundo. Porque aceitar o segundo é rejeitar o primeiro. O segundo, quem ele é? O pai da. E depois vem o terceiro Jesus. Quem é o terceiro? É o primeiro que volta. Ele não disse, vou voltar da mesma forma que estou subindo? Ele volta novamente para trazer um reino justo, um reino de verdade. Mas no meio desse reino, vem de novo Jesus da mentira e criva os homens pela última vez. No final, melhor dizendo, no final do milênio, como diz Apocalipse 20. Aqui eu vou colocar final. Mas no final, depois que ele vem como mentira, como trevas, aí sim, nós temos a aniquilação de todo o mal, da mentira. E na aniquilação da mentira, no juízo final, nós teremos o julgamento dos filhos de Deus, o julgamento daqueles que aceitaram. Luz, trevas, luz, trevas. Então podemos dizer que Jesus da verdade, o caminho, a verdade e a vida, vem 2 vezes, e o Jesus da mentira, o anticristo, a apostasia materializada, vem 2 vezes. Sabe onde é que nós estamos ainda? Nós estamos aqui ainda. Nós estamos aqui ainda. Tem isso aqui para acontecer, isso e isso. Ainda tem. O primeiro Jesus da mentira nem veio ainda. Nós temos 2 anticristos para vir ainda crivar a humanidade. E eu pergunto a vocês: vocês realmente são do bem? Da luz? Sabe por quê? Paulo estava tão preocupado com essa vinda aqui e com essa vinda aqui da mentira para crivar os homens. Lembre-se que Jesus disse sobre isso aqui. Sabe o que Jesus disse? Porventura, quando o filho do homem, esse aqui, não o filho do pecado, vier, achará fé na terra? E Paulo estava tão preocupado que ele abre dizendo: de modo algum, alguém ou ninguém vos engane de modo algum. Por quê? Ele está preocupado. Ele sabe que a apostasia é um grande tempo de engano. Agora imagine, 2000 anos de mentira que nós estamos vivendo. 2000 anos de mentira depois de Jesus. Vocês sabem que Jesus e Paulo disseram que depois deles nós teríamos falsos mestres, repito, falsos profetas. Paulo está dizendo apostasia. 2000 anos de mentira metafísica. Estou escrevendo pequenininho aqui. Metafísica. Mas a apostasia não vai ser mais metafísica. A apostasia agora vai ser física. Ela vai se materializar e vai ser Jesus. Todo o mal que Deus criou vai ser um homem. Jesus, o que eu e você aceitamos. Isso aqui é aceitar Jesus.
Isso aqui é o verdadeiro aceitar Jesus. Esse Jesus aqui que nós aceitamos, da verdade, da vida e do caminho, esse caminho que nós aceitamos, ele não tinha ousadia? Ele não levou multidões? Ele não teve um ministério tão glorioso que mataram ele com 33 anos e meio? As pessoas diziam: nunca vimos alguém falar com tanto denodo, com tanta autoridade. Ele não fez maravilhas? E o que é que o segundo Jesus vai fazer? Vai descer fogo dos céus à vista dos homens. E que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Está entendendo agora? Mas se você é um escolhido, se possível, não é possível. Se você é um escolhido, você vai ficar com o primeiro Jesus, com a marca e o sinal da verdade, e não com a marca e o sinal da besta da mentira, da apostasia. Aguardando que esse Jesus da verdade volte. E sabe o que o Jesus da verdade vai fazer com o Jesus da mentira? Vai destruir com o assopro da sua boca. Só que não resolve. É tudo tipológico. Destrói aqui. Destrói o homem. O homem. O homem mentira. O homem apostasia. A fisicalidade da mentira. Ele vai destruir com a boca o corpo do homem. Mas o mal, o lado mal dele materializado, se materializará de novo no milênio. Apocalipse 20. E vai testar, crivar os homens mais uma vez no final do milênio. O dragão é solto pela última vez, oferecendo aos homens ter, ser e poder. Aí eu pergunto para vocês: vocês realmente aceitaram a verdade? São da verdade? São do bem? Porque se o primeiro Jesus, que é todo o bem, em 3 anos e meio, deixou todo o legado que nós conhecemos, imagine o segundo Jesus, com toda a maldade, já que esse mundo não é do bem, esse mundo jaz no maligno. Então o anticristo não é o que as pessoas estão achando, não. Barack Obama, Trump, filho do Trump, certo? Benjamin Netanyahu, Papa, Mahdi, muçulmano, nada disso. Islâmico, um sábio, Rockefeller, Bilderberg, maçom, iluminado, nada disso. Esse é o próprio Deus com todo o lado mal, e ele vem para enganar, justamente para saber, vou terminar assim, ele vem para enganar, justamente para saber qual de vocês é mau, para abraçar vocês. Esse é o batismo com fogo. Esse Jesus aqui da mentira, ele vem para saber se você é joio. Se você for joio, ele vai separar você e vai queimá-lo com fogo. Esse é o batismo com fogo. Isso é muito real, muito verdadeiro. Grande revelação. Obrigado, Maria Augusta. Obrigado, Maria Adelaide. Obrigado, Emerson. Música de Terra de Areia. Boa noite e até amanhã.